As doenças da vontade. Nos instintos, como nos reflexos e nas tendências, não há a intervenção da consciência. Nos hábitos, a consciência intervém, a princípio, até que deixa de participar do ato, sem, contudo, deixar de estar presente. Na atividade voluntária, há sempre a intervenção da consciência. A atividade consciente pode ser intencional e voluntária. Uma pessoa vê no chão uma pedra, por exemplo, cujo brilho lhe desperta curiosidade. Abaixa-se, apanha a pedra e, depois de a examinar, joga-a fora. O ato foi praticado apenas para satisfazer a curiosidade de examinar a pedra. Nenhuma outra tendência o contrariou. Um ato que assim satisfaz uma tendência única, que não contraria nenhuma outra, e que também por nenhuma outra é contrariada, chama-se um ato intencional. Uma pessoa sente desejos de ir ao cinema, por exemplo. Lembra-se, porém, de outras obrigações e depois de algumas excitações e dúvidas, acaba por decidir-se a trabalhar. Duas tendências estiveram em conflito, uma que incitava ao prazer e a outra ao dever. Triunfou a última. O ato que assim resulta do conflito entre duas ou mais tendências é um ato voluntário. A decisão na luta entre as várias tendências é que revela a vontade. A vontade pode ser definida, pois, como uma atividade inteligente que conhece os fins a atingir, os meios a empregar, a oportunidade do seu uso e as consequências a esperar. O ato voluntário compreende diversas fases: concepção, deliberação, decisão e execução. A concepção abrange o ato globalmente. Ao nosso espírito acode um projeto ou um ato que poderemos ou não realizar. Surgem então os prós e os contras, os meios de atingir os fins que nos propomos alcançar. Na fase de deliberação, apreciamos os prós e os contras. Uns são de ordem intelectual, motivos, enquanto outros são de ordem afetiva. A inteligência e a razão aparecem, por assim dizer, na defesa dos seus direitos. A vontade tem em conta uns e outros e prepara a decisão, a fase essencial. A vontade habilitada a decidir escolhe um dos caminhos que se lhe oferecem. Nem sempre a vontade se decide pelo motivo ou pelo lado afetivo, mas o certo é que ela é livre de escolher. É quando surge a nova fase, a execução. A vontade decidiu, tem agora de completar a sua obra efetivando a sua decisão. Ordena então ao corpo e ao espírito para que façam quanto for necessário para atingir seu objetivo. Muitas vezes a execução não chega a realizar-se por não depender apenas do indivíduo. Outras vezes é a própria vontade que assim o determina. Esta inibição imposta pela própria vontade constitui o controle pessoal, o domínio de si mesmo. A vontade é a função que torna o homem senhor dos seus atos. É grande a diferença entre a atividade instintiva dos animais e a atividade voluntária do homem. O animal reage ao estímulo exterior imediatamente e sempre do mesmo modo, ignorando os meios que emprega e os fins a atingir. O homem, pelo contrário, guarda um certo intervalo entre o estímulo e a reação. Pondera, examina e só então se decide, podendo ainda executar ou não.
faz um apelo à razão e socorre-se da sua experiência. Uma e outra lhe indicam o melhor caminho e como deve percorrer. A vontade torna assim o homem livre e, ao mesmo tempo, responsável, porque é o senhor de si mesmo. A vontade é capaz de exercer uma grande influência sobre as operações do espírito, porque pode impor uma direção à atividade intelectual e orientar, em determinado sentido, a corrente dos pensamentos. É ela que, na atenção voluntária, concentra toda a atividade psíquica no objeto que ocupa o foco central da consciência. Pelo seu esforço ainda, associamos e dissociamos ideias, facilitando à imaginação o seu trabalho criador. As nossas afeições e as nossas simpatias são moderadas pela vontade. Sem ela, fechamos os olhos à razão e nos entregaríamos às más paixões. Subir pacientemente a encosta pedregosa e íngreme da honestidade, ou travar decididamente na descida do vício, são ainda obras da vontade. Doenças da vontade. As doenças da vontade designam-se genericamente por abulias, o que etimologicamente quer dizer falta de vontade. As deficiências da vontade podem apresentar vários aspectos. Abulias dos impulsivos, dos irresolutos e dos veleitários. O abúlico impulsivo não perde tempo a pensar. A decisão segue-se à concepção. A deliberação para ele é desnecessária. O impulsivo deixa-se dominar por ideias fixas ou por conceitos mal definidos. É geralmente teimoso e incapaz de resistir a certos impulsos. O abúlico irresoluto, ao contrário do impulsivo, perde-se na deliberação. Os prós e os contras tomam grandes proporções e ele não sabe por onde decidir-se. A razão analisa com clareza, mas a vontade não toma o seu papel de comando. O abúlico veleitário não perde na deliberação o tempo do irresolutum. Decide logo, mas não é capaz de executar. Deixa-se dominar pelos acontecimentos, quando devia ser ele a dominá-los. Tem medo da ação. A educação da vontade. A vontade tudo vence. Nos vários campos da atividade humana, a vontade supre, quase sempre, a inteligência ou habilidade manual. Indivíduos, às vezes pouco dotados intelectualmente, ocupam lugares que os outros mais inteligentes, mas de vontade fraca, não conseguem dirigir. Operários pouco hábeis, mas perseverantes, ultrapassam muitas vezes outros mais engenhosos, mais fracos de vontade. A vontade é o maior de todos os poderes e seu uso persistente e tenaz proporciona ao homem o poder de vencer todos os obstáculos. Está provado que a vontade humana destrói, assim como repara os tecidos humanos, podendo também modificar as substâncias materiais, a ponto de comunicar-lhes propriamente novas. A potência da vontade não tem limites. É a essência do homem e é a essência de tudo. É a força espiritual por excelência, a própria essência da personalidade. Caráter e personalidade. Duas pessoas com a mesma cultura, a mesma educação, nascidas e criadas no mesmo meio físico e social, postas em presença de circunstâncias idênticas, procedem de modo diferente. Esta diversidade de procedimento é devida à diferença de caráteres. Mas o que é o caráter? Em sentido geral, pode-se definir o caráter como um conjunto de condições fundamentais, quer de inteligência, de sensibilidade e de vontade, quer mesmo fisiológicas, que distinguem um indivíduo de outro qualquer. Em sentido restrito e sob o aspecto moral, o caráter é uma força da alma,
uma energia da vontade, uma firmeza de princípios que dão ao indivíduo uma diretriz bem definida na sua conduta. É neste sentido que se diz que este ou aquele indivíduo é um bom caráter ou é uma pessoa de caráter. O caráter é devido a fatores de duas origens, uns inatos e outros adquiridos. Como fatores inatos, apontam-se o temperamento e natural e como adquiridos, a experiência biosocial. O temperamento é um conjunto de características gerais que definem o indivíduo fisiologicamente, mas relacionando-o com o espírito. Estas características dizem respeito aos órgãos do corpo em geral, ao funcionamento do tecido nervoso em especial e à influência que uns e outros exercem sobre o espírito. O bom e o mau funcionamento dos nossos órgãos exercem, como sabemos, uma grande influência nas nossas disposições psíquicas, principalmente nas afetivas. Sobre esse assunto, falamos na primeira lição deste curso, o corpo e a mente. O fator natural é o conjunto de tendências inatas anteriores a qualquer influência da experiência, dos hábitos ou de uma maneira geral da educação. Essas tendências constituem a base da nossa maneira de sentir e de querer, de atuar, isto é, do nosso caráter. A experiência biosocial cria no indivíduo condições novas que se vão juntar às inatas e que até certo ponto modificam. A educação cria hábitos, educa sentimentos e desenvolve a inteligência, e todos estes elementos influem na maneira de ser de cada um. O caráter, como vimos, apresenta-se como um conjunto de condições inatas e adquiridas, onde as tendências que participam de natural têm um papel importante. Em alguns indivíduos, essas tendências agrupam-se sob o domínio de uma delas. Essa tendência dominante, secundada pelas outras, imprime aos atos do indivíduo uma norma constante. Diz-se então que o indivíduo tem um caráter firme. Em outros indivíduos, as tendências não se agrupam. Conforme as circunstâncias, ora domina um, ora domina outro. Desses indivíduos, diz que tem um caráter fraco. Finalmente, noutros indivíduos, as tendências agrupam-se para depois, em presença de circunstâncias novas, se desagregarem, voltando as tendências libertas a formar novos grupos com características diferentes dos anteriores. O caráter de tais indivíduos diz-se regular. No estudo dos caráteres, é preciso distinguirmos o ponto de vista psíquico do ponto de vista moral. A psicologia procura explicar o caráter, ao passo que a moral julga-o. Um caráter firme, sob o ponto de vista psíquico, pode ser um mau caráter sob o ponto de vista moral. Sob esse ponto de vista, o indivíduo possui um bom caráter, quando as suas tendências e os fatores adquiridos se agrupam e formam um núcleo de sentimentos elevados, capazes de darem aos seus atos uma direção constante em todas as circunstâncias da vida, favoráveis ou não aos seus interesses pessoais. Formar uma vontade forte é uma das condições para a posse de um caráter firme. Tudo o que aconselha para a formação da vontade tem aplicação na formação do caráter. Sensações e percepções. Nossos sentidos são portas abertas para o mundo exterior, do qual recebemos os mais variados conhecimentos. Colhemos do meio que nos cerca as noções de cor e de forma, pelo sentido da visão, a noção do som pelo sentido da audição, a noção do cheiro pelo sentido do olfato. Os sentidos são, pois, funções psíquicas que nos colocam em comunicação com o mundo exterior, por meio de aparelhos especiais chamados órgão dos sentidos. Esses aparelhos, por meio dos quais se exercem tais funções,
são partes integrantes do nosso corpo, enquanto os sentidos são imateriais porque pertencem à alma. Todo aparelho sensorial se compõe de um órgão receptor capaz de captar um estímulo, de um nervo transmissor do influxo nervoso provocado pelo estímulo ao cérebro, de um centro cerebral onde o influxo é recebido. Se um estímulo impressionar o órgão receptor, a impressão recebida provoca um influxo nervoso, que é levado ao cérebro pelo nervo transmissor. Dá-se então um fenômeno psíquico que é chamado sensação. A sensação, como vimos, é precedida de um estímulo, de uma impressão e de uma transmissão. O estímulo ou excitação é um fenômeno de natureza físico-química ou mecânica, produzido por um excitante. São excitantes de natureza física: o calor, a luz, o som; de natureza química, os corpos salgados, doces ou amargos; de natureza mecânica, um choque, uma picada ou contato. A impressão é uma modificação fisiológica produzida no aparelho receptor pelo estímulo. A transmissão é a condução ao cérebro do fluxo nervoso provocado pela impressão. A modificação nervosa do centro cerebral repercute-se na consciência, produzindo a sensação. A educação dos sentidos reveste-se de grande importância, pois nada há na nossa inteligência que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Sem sentido, não haveria ideias, juízos e raciocínios. Tudo que a imaginação possa criar, tudo que o raciocínio possa deduzir, tem sua origem nos dados sensoriais. Até os conceitos mais abstratos e elevados têm os seus fundamentos no conhecimento sensível. As qualidades sensíveis do mundo exterior são captados pela consciência, sob a forma de sensações. Como sabemos, estas sensações, entretanto, não se mantêm no nosso espírito, tal como se produziram, porque imediatamente se juntam a elas outros fenômenos psíquicos que as esclarecem e a interpretam. Deste modo, se ouvirmos um som qualquer, por exemplo, a nossa consciência não limita a sua ação à recolha da sensação, porque deduzimos a causa que o produziu. Se estamos em casa e ouvirmos um ruído trepidante de um motor, não é necessário irmos à rua para sabermos se passou um automóvel, um caminhão e etc. Nossa consciência e nossa inteligência permite-nos distinguir um ruído conhecido. Fizemos o que se chama uma percepção. Tanto mais claras, completas e numerosas forem as nossas percepções, tanto maior é o nosso conhecimento do mundo exterior e tanto maior é também a nossa adaptação ao meio. Assim, a mesma sensação pode ocasionar, conforme os indivíduos, percepções diferentes. Um indivíduo que sabe ler e um analfabeto, em presença de um mesmo trecho escrito, colhem ambos a mesma sensação visual, mas constrói cada um deles uma percepção diferente. Um toma conhecimento do texto, enquanto o outro fica com a noção vaga de que ali está qualquer coisa que não pode penetrar. Reações perceptivas. Nosso comportamento é devido ao estímulo que recebemos, aos quais reagimos conforme as circunstâncias, tendo em vista a nossa adaptação. Essas reações podem apresentar graus diferentes. Em certos casos, a reação é complexa e obriga a vários atos que concorrem para o mesmo fim. Noutros casos, a reação limita-se a um ato simples, a um gesto ou a uma frase. E noutros casos, a uma atitude puramente mental, que não se chega a exteriorizar em ato. Assim, um problema de solução difícil obriga-nos a consultar livros, fazer muitos cálculos e etc.
Temos assim uma reação complexa. Ligamos o rádio e escutamos um trecho musical. Ouvimos durante alguns momentos e acabamos por conhecer o trecho. A nossa reação foi muito mais simples que a anterior. Percepção sincrética. Se uma pessoa nos for apresentada e mais tarde quisermos evocar a sua figura, o que acode ao nosso espírito é um vago aspecto do conjunto. Lembramo-nos de que é alta ou baixa, magra ou gorda, ou etc. A cor dos cabelos, dos olhos, nos escapou. Só mais tarde, com o convívio, esses pormenores se fixam. Na primeira percepção, as particularidades fundem-se no conjunto e este distingue-se pela sua configuração geral ou por um traço característico. Dizemos por isso que esta primeira percepção é global ou sincrética. Mais tarde, os pormenores individualizam-se, mas pouco a pouco estabelecemos relações entre eles e também entre eles e o conjunto. O objeto aparece-nos então como um todo de vários elementos estreitamente solidários. Esquema ou estrutura mental. A percepção deixa no nosso espírito uma figuração mental, a que damos o nome de esquema ou estrutura. Esses esquemas são como desenhos mentais típicos e permite-nos reconhecer, por identificação com eles, os objetos. Reconhecemos uma pessoa que encontramos na rua porque temos dela uma representação mental ou esquema. A leitura é uma identificação das palavras escritas com os esquemas que delas conservamos. Reconhecemos as palavras pelo seu aspecto global, em concordância com os mesmos esquemas. A memória. Toda pessoa normal é capaz de reviver fatos passados. Assim, recorda, por exemplo, a sua vida escolar, seus professores, fatos passados e etc. Se vamos a um cinema, no dia seguinte, podemos contar as cenas representadas. Recordamos um assunto que estudamos já há algum tempo, bem como as ideias que ele nos sugeriu ou os raciocínios que então formulamos. Nosso espírito tem o poder de fixar estados de consciência, de os conservar por mais ou menos tempo, de os fazer voltar à luz da consciência e de os reconhecer, não como atuais, mas situando-os no passado. A este poder, ou melhor, a esta função do nosso espírito, dá-se o nome de memória, que pode ser definida como a função pela qual o nosso espírito revive os estados de consciência anteriormente experimentados. O que nós fixamos e recordamos são os fenômenos psíquicos, isto é, sensações, percepções, imagens, ideias, sentimentos, emoções, todos os fatos, em suma, da nossa vida interior. Não guardamos os próprios fatos a que assistimos, mas os estados de consciência que eles provocaram. A análise da memória leva-nos a considerar nela as seguintes funções: fixação, conservação, evocação, reconhecimento e localização. Na fixação, a memória fixa os estados de consciência. Fixar um estado de consciência é formar uma estrutura mental que se nos apresenta como uma unidade mais ou menos distinta, ou como elemento complementar de uma estrutura já iniciada. Na conservação, a memória conserva os estados de consciência e fá-los reviver por si mesma, isto é, com seus próprios meios. A evocação é o ato pelo qual voltam à luz clara da consciência os estados anteriormente experimentados. O reaparecimento na consciência desses estados pode ser feito espontânea e voluntariamente, e por isso se diz que a evocação pode ser espontânea ou voluntária. Na evocação espontânea, os estados de consciência
surgem no espírito, sem que, pelo menos aparentemente, haja qualquer ligação entre esses estados e o conteúdo da consciência no momento da evocação. A evocação voluntária faz por um esforço da vontade. A atenção concentra-se na estrutura de que faz parte o fato a recordar, e alguns elementos dessa estrutura surgem no espírito. Partindo desses elementos, pelas associações, outros vão aparecendo na consciência, os quais são eliminados ou aproveitados, conforme as conveniências, até chegar àquele que se desejava evocar. Qualquer estado de consciência pode ser evocado a partir de um fenômeno atualmente presente, desde que entre ambos haja qualquer relação. O reconhecimento consiste em a consciência verificar que o estado evocado faz parte da sua experiência anterior, que é um elemento do seu passado. Ao reconhecimento se liga a localização. Sem ela, o reconhecimento seria incompleto. Quando recordamos um fato, ele só aparece nítido ao nosso espírito quando o podemos situar na linha do nosso passado. Ao longo dessa linha há pontos de referências notáveis, isto é, acontecimentos importantes em volta dos quais agregamos outros de menor importância. Qualidades da memória. Uma boa memória deve ser fácil, fiel, pronta, tenaz e extensa. Uma memória fácil é aquela que fixa sem grande esforço e sem perda de muito tempo. Fiel é a memória que reproduz com exatidão os fatos passados. Pronta é aquela que evoca facilmente e com oportunidade. É tenaz quando os estados de consciência persistem com facilidade de evocação por muito tempo. É extensa quando as recordações que conserva são bastante numerosas. O esquecimento, suas causas. A memória não conserva os estados de consciência com a nitidez e complexidade iniciais. O tempo, pouco a pouco, apaga uns e elimina de outros, pelo menos certos pormenores. Esse fato é o que designamos por esquecimento. Esquecer é uma lei natural. Uma recordação que não se evoca tende a desaparecer. A falta de evocação é, pois, uma condição de esquecimento. As recordações não só se apagam, mas também se deformam. Com o decorrer do tempo e sem evocações renovados, os nossos esquemas mentais simplificam-se e sofrem, por vezes, alterações profundas. Quando mais tarde as evocamos, o quadro lógico que antes formavam aparece-nos incompleto e, sem darmos por isso, completamo-los, para lhe restabelecermos o aspecto lógico com elementos da nossa invenção. É por isso que o testemunho é por vezes precário, principalmente quando é prestado muito tempo depois dos fatos presenciados. O esquecimento total é por vezes aparente. Uma lição que parece completamente esquecida é reaprendida facilmente quando voltamos a estudá-la. Associação e memória. Nota-se em nosso espírito uma tendência a passar de uma ideia a outra, de uma imagem a outra, de um sentimento a outro. Essa tendência é o que se diz a associação, e porque se verifica especialmente para os atos psíquicos. Diz-se comumente associação das ideias, tomando o termo ideia no sentido lato de um fenômeno psíquico. Os estados de consciência não se encontram isolados em nosso espírito. Associam-se segundo uma circunstância ou característica comum. Quando um desses estados surge no nosso espírito, em regra, evoca outros que, por qualquer motivo, estão relacionados com o primeiro. Os fenômenos psíquicos apresentam, assim, a propriedade de se associarem uns aos outros e também de uns aos outros se evocarem.
Quando, por exemplo, nos lembramos de um passeio, numa tarde de domingo, acodem-nos ao espírito, não só as pessoas com quem conversamos ou trocamos ideias, mas ainda o local, as árvores ou quaisquer episódios do passeio. Os fenômenos psíquicos, quaisquer que sejam, sensações, percepções, imagens, ideias, volições, emoções, sentimentos, paixões, associam-se e formam estruturas mais ou menos complexas. Essas estruturas, por sua vez, associam-se uma às outras e dão unidade a toda a vida psíquica. Um estado de consciência isolado não subsiste. As associações não são todas da mesma natureza. Sob esse aspecto, pode considerar-se uma das de caráter empírico e outras de caráter lógico. As associações de caráter empírico formam-se espontaneamente, sem intervenção da nossa vontade. Portanto, apresentam 3 modos diferentes de associação e obedecem às 3 leis da contiguidade, da semelhança e do contraste. Lei da contiguidade. Tende a associar-se e a evocar-se reciprocamente os estados de consciência que se formam em sucessão imediata. O nome de Pedro Álvares Cabral evoca Porto Seguro, contiguidade no tempo. A Praça 15 lembra as barcas, o mar, contiguidade no espaço. Lei da semelhança. Todo estado de consciência tende a associar e a evocar outros que com ele tenham qualquer relação de semelhança. O nome de Tiradentes evoca Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e etc. Lei do contraste. Todo estado de consciência tende a associar e a evocar outros estados que com ele tenham qualquer relação de contraste. O bem lembra o mal, a riqueza a pobreza, a gordura a magreza, o branco o preto. Associação e memória. A associação e a memória são 2 funções que não devem confundir-se, embora concorram ambas para o mesmo fim e se auxiliem reciprocamente. A memória fixa conserva, evoca, reconhece e localiza os estados de consciência, enquanto que a associação os agrupa e em cada grupo os entrelaça e prende intimamente. A associação presta grandes serviços à memória. A imaginação e a inteligência têm necessidade de recorrer às associações em busca de materiais em que hão de exercer a sua função. A própria razão é guiada pelas associações. Se estas não forem lógicas e justas, a razão desencaminha-se e cai facilmente no erro.